vídeo aqui no canal. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para mais um vídeo. E hoje nós vamos com programação manual de centro de usinagem, fresadora CNC, comando FANUC. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos aprender aí as funções que simplificam e facilitam a programação. E hoje nós vamos com o ciclo de furação quebra-cavaco. Se você souber esse ciclo, você faz furação de qualquer peça em um centro de usinagem. É isso mesmo. Então, um ciclo muito usual e muito bom para se usar. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos uma peça aqui de 100 por 100, uma peça retangular, com 40 milímetros de espessura. E nós temos dois furos na linha de 40 milímetros no eixo Y, com 20 milímetros de distância o primeiro furo e depois 60 com relação ao primeiro furo. Em relação à origem, 80 milímetros. É isso mesmo. Então, vamos lá para a nossa programação. E nós temos aqui uma peça de 30 milímetros de profundidade. Bom, com relação a uma estratégia de furação, para você fazer o furo, tanto ficar bem localizado ali e não se deslocar, abrir ou deslocar no eixo Z, é necessário você adotar medidas técnicas de usinagem. E em medida essa é o quebra-cavaco. Então nós vamos aprender junto aí e fazer o uso desse ciclo. Bom, então o ciclo que nós vamos utilizar hoje aqui é o G73. Ele é um ciclo de furação que tem um retorno para quebra-cavaco, tá ok? Bom, então ele é composto de G73, que é a chamada do ciclo, X e Y, que são as coordenadas do furo, o Z, que é a profundidade total de furação que você deseja, que nesse caso aqui é 30 milímetros. O R aqui, ó, que é um ponto de aproximação em G0, tá ok? O Q é o incremento de corte, que é quanto que ele vai aprofundar para realizar o quebra-cavaco. O F, que é o avanço, e o K, que é o número de repetições do ciclo. É isso mesmo. Bom, então vamos lá, então, aqui, ó. Nós temos aqui, temos o G98, que são funções preparatórias para o ciclo, que é o G98, é um retorno ao ponto inicial. E aqui nós temos um desenho. A primeira coordenada que nós temos antes de ter o ciclo é, por exemplo, aqui Z de 100 positivo. Então ali é meu ponto inicial. Se eu utilizar o G98, significa que o meu retorno, quando terminar o ciclo, ele vai voltar naquele ponto inicial, que é o Z de 100, bem acima da peça, 100 milímetros. E o G99, que é o retorno ao ponto R. O que isso significa? Por exemplo, se você está prendendo a peça numa morsa, não tem nada na direção ali que possa ocorrer uma colisão. A fixação está embaixo da peça. Você pode utilizar, por exemplo, aqui, ó, o retorno ao ponto R, que é o retorno mais próximo da peça. Apenas, por exemplo, 5 milímetros, 10, 2. Então ela retorna e daí ela posiciona para o próximo furo, ou a próxima coordenada desejada. Quando nós falamos de ciclo, significa que nós podemos utilizar o mesmo ciclo para várias furações, ao invés de você digitar ali um a um. Então, por exemplo, que você tem aqui, nesse exemplo aqui, nós temos dois furos de 8 milímetros. Mas imaginamos que nós tenhamos aqui na peça 1.500 furos. Então, ao invés de você digitar lá um furo por furo, depois trocar a coordenada, fazer de novo, o que nós fazemos é isso, nós criamos um ciclo de furação e vamos chamando as coordenadas dos furos, tá ok? Ou o número de repetição e o deslocamento que ele vai ter, que ele vai movimentar de furo para furo, perfeito? Então vamos lá. Então o G99, então nós temos retorno ao ponto R, fixação embaixo, não tem nada para colidir ali a ferramenta. Nós utilizamos o G99. Quanto mais próximo, mais rápido vai ser a nossa usinagem. G98, retorno ao ponto inicial, Z de 100, 100 milímetros. Imaginamos que nós estamos utilizando fixação por garra, seja no centro. Então, ela volta 100 milímetros acima,
faz o deslocamento para a próxima coordenada, para o próximo furo, e ali ela vai aproximar novamente e fazer o ciclo de furação. Então, muita atenção em qual utilizar, tá ok? Então, não tem um melhor do que o outro, é de acordo com a necessidade do momento, tá ok? Bom, com relação ao nosso quebra-cavaco no G73, ele já está pré-programado com retorno de 2 milímetros. Isso está no parâmetro 5114. Mas se você quiser, você pode alterar, tanto diminuir como aumentar. Você vai lá em configurações, na parte de parâmetros, e aí você vai fazer a alteração do parâmetro, tá ok? Você vai procurar o parâmetro 5114 e fazer a alteração lá para 2, 3, 4, para 5 milímetros, 6, o que você achar necessário. Mas 2 milímetros é o suficiente para que interrompa a usinagem e o cavaco vai se desprender. Se ele não se desprender, quando ele começar a usinagem, ele já vai estar quebrado, porque interrompeu a usinagem, tá ok? E muita atenção no G80, que cancela o ciclo. Ou seja, quando nós acionamos o ciclo, seja ele o G73 ou qualquer outro ciclo de furação, é necessário cancelá-lo. Então, com toda a coordenada que você der a partir do ciclo, ele vai entender que é um ponto de referência para iniciar outra furação. Então, é um ponto de localização para acontecer novamente o ciclo que você pré-programou antes. Então, você tem que cancelar o ciclo para, sim, a próxima coordenada ser apenas de localização e não acontecer a furação novamente. Então, gente, vamos para um exemplo aqui e vamos acompanhar juntos. Bom, então aqui nós temos uma peça de 100 por 100 e a distância no eixo X da localização dos furos está em 20 e partindo da origem 80, 20 mais 60, 80. E no eixo Y 40 milímetros. Bom, então vamos lá. O001 e informação entre parênteses, nós colocamos aí qualquer informação que seja de desejo nosso. Por exemplo, furação, peça do fulano de tal, peça da, por exemplo, uma empresa aqui de Minas Gerais que me veio à mente agora, peça da Magnesita, a peça da ArcelorMittal, peça da Mannesmann, da Valorec. Então, independente de, você pode colocar o nome que você desejar. Informação entre parênteses, você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, tome cuidado, material muito duro, ciclo para usinagem de titânio, qualquer informação que você desejar. Bom, então vamos lá. N10, então é nosso primeiro bloco, N10. N é número em inglês, que é number, que 10 é o nome da linha, linha 10, ou bloco 10. Geralmente nós colocamos de 10 em 10, porque caso seja necessário acrescentar algo entre essas linhas, nós podemos utilizar aí o N11, 12, 13 e assim sucessivamente, porque não é necessário você apagar todo o programa e mudar a estrutura. Alguns ciclos aí pede qualquer linha de início do ciclo, qual que é o final. Então é necessário você ter atenção com isso, tá ok? G17, se por acaso nós fizéssemos aqui um raio, o raio que ia movimentar ao mesmo tempo, simultaneamente, seria o eixo X e Y, que é os eixos principais aí, o mais utilizado, que é o G17. G21, todas as coordenadas estarão em milímetro, tá ok? No caso aqui do Brasil, G21. Talvez esteja trabalhando aí no Reino Unido, sei lá, nos Estados Unidos também, utiliza aí a programação em polegada, né? Dependendo aí, talvez de estado para estado aí. Eu não sei se tem mais algum outro lugar do mundo que utiliza. Mas você pode deixar no comentário aí se você estiver em algum lugar aí assistindo e como que vocês fazem. No caso aqui do Brasil, milímetro, G21. G90, coordenadas absolutas. Todas as nossas coordenadas, a partir de então, vai partir da mesma origem. Aqui é a nossa origem, onde que nós definimos o nosso zero peça, onde que a partir dali parte suas coordenadas, tá ok? E G40 sem compensação do raio da ferramenta. Nunca se usa a compensação do raio da ferramenta ni broca, ni furação. Por quê? Você sempre faz a localização
das coordenadas, sempre levando em referência o centro da ferramenta, para o furo sair certinho, tá ok? Então, sempre essa compensação da ferramenta. G53, 0, máquina. Então, todas as coordenadas agora estão partindo em relação ao 0, máquina. Ao ponto Z, o máximo lá de distância no eixo Z, ao ponto máximo de distância no eixo X e o ponto máximo de distância no eixo Y. Então, eixo Z é o eixo relacionado ao eixo superior, né, que é o eixo relacionado às profundidades. Eixo X, eixo longitudinal. E eixo Y, eixo transversal. Tá ok? Então, vamos lá. G53, G0. Retorno aí, né, no caso, com avanço máximo. E o Z0 vai voltar lá próximo do ponto de troca lá da ferramenta. No caso ali, onde que toca ali a referência da máquina ali, né, no fim de curso dela. H0 é sem compensação do comprimento da ferramenta. Não está chamando nenhum valor de comprimento de ferramenta. Então, a coordenada está partindo com referência o nariz lá, né, o ponto máximo do eixo árvore, tá ok? Bom, então T01 nós chamamos a ferramenta, que poderia ser qualquer uma. T01, T100, T200. Você depende da máquina, né? Não tem um valor específico. Você que define qual ferramenta que você vai chamar e o local que ela vai estar ali no magazine. E informação entre parênteses, informação literal, não tem valor de programação, não é programação, é um recado. Broca D8. Imagina que você faz esse programa hoje e vai usar ele daqui, por exemplo, daqui 6 meses. Você já não lembra, então, então quando você deixa as informações, facilita aí a memorização. Aí. Você pode utilizar aquele programa para determinada peça. M6 ou M06, o 0, né, à esquerda não vale nada. M6 ou M06, troca de ferramenta, tá ok? Habilita a troca. Então, eu faço uma comparação da seguinte forma. Sempre que tem um M, é como se algum motor estivesse ligando ou desligando. Então, M6 eu habilitei a troca. Está no motor, o motor está na peça 1, na ferramenta 1. Vai trocar para 2, então o motor ali que gira, seja ali o sistema rodânico ou aquele sistema de garra, né, que faz aquela troca, parece um braço assim que ela vem e muda, algum motor está funcionando. Então, M6 é como se ligasse esse motor para fazer a troca. Tá, ok? Bom, G54. Agora, as coordenadas passam com relação ao meu 0 peça, que eu defini aqui na aresta dessa peça. Você pode definir, esse aí é o 0 usuário. Pode ser G54, G55, 56, 57, 58, G59 ou G54.1, G54.2, ponto 3, ponto 4, 5 e eu não lembro até quanto que termina. Isso aí varia de comando para comando, tá ok? Bom, vamos lá então. G0, primeira coordenada, que é uma coordenada de localização, né, do primeiro furo, x20, y60, partindo da origem. x20 e y40, perdão, eu coloquei errado aqui, ó. y40, coloquei y60 como se fosse no x, né? Bom, G97 agora, rotação fixa, broca, tem o mesmo diâmetro, o diâmetro da broca não se altera conforme a usinagem. Então a rotação é fixa. S de 800 é uma broca aqui de aço rápido, tá ok? M3 liga em sentido horário. Eu nunca vi uma broca que liga em M4. Talvez tenha algumas brocas aí para construção especial, não sei, para algum tipo de peça específico, mas as que eu conheço liga sempre no sentido horário. G43, compensação do comprimento da ferramenta. Eu chamei a compensação. Agora ele forma uma coordenada, Z100. Então, o espaço para compensar a ferramenta é até a coordenada de 100 milímetros. Chamei a compensação. Mas qual que é o corretor de comprimento? H1. Em inglês, H é height, que é altura. E D, que é diâmetro, que é relacionado a diâmetro. Então, é informação a raio da ferramenta. Só estou chamando, mas não vai ter compensação no diâmetro, apenas no raio.
apenas no comprimento, tá ok? G43, chamei, então ele informou agora, olha, você vai fazer a compensação do comprimento da ferramenta até o diâmetro de 100. N80, G99. Então, uma função preparatória antes do ciclo. Retorno para o ponto inicial, G98, e G99, retorno para o ponto R. Então, como nós colocamos aqui G99, nós retornamos aqui até o ponto R, que é 5 milímetros acima da peça. Então, quando terminar o ciclo, ele retorna em 5 milímetros, perfeito? E também se inicia o ciclo em 5 milímetros, correto? Então, perfeito. Então, o início do ciclo é em 5 milímetros e o retorno dela em 5 milímetros, tá ok? Sempre o R vai ser o início também. Olha, então aqui, ó, G73, chamei o nosso ciclo de furação. Eu poderia agora colocar, não ter colocado, só colocar G54 aqui agora, e agora está aqui, X20, Y40, a coordenada do primeiro furo. Mas como ele já está no local que eu desejo, não é necessário repetir aqui. Mas se quiser, pode. Ou também não informasse aqui a coordenada aqui e informasse aqui embaixo. Ó, G99, G73, que é a chamada do ciclo, X de 20, Y de 40. Profundidade final do furo, Z de menos 30. R5, que é o valor para retorno, nós temos o R aqui, ó, que é o nosso ponto de aproximação em G0, ou também pode ser o ponto final também do ciclo, tá ok? Para o próximo ciclo, daí por diante. Então, R5, então é o valor de início, onde vai começar a perfuração e onde afasta para ir para a próxima coordenada. Q de 10 é esse Q aqui, é a profundidade, o incremento de corte para depois realizar o quebra-cavaco. Então ele aprofunda 10 milímetros, volta 2, aprofunda, no caso 12, né, que é ele volta para a referência de novo, e volta 2, até terminar, até chegar no Z de menos 30 milímetros, tá ok? Com avanço de 20. Bom, isso lembrando que nós estamos aqui pensando, nós estamos utilizando aí uma ferramenta de aço rápido. Então, tanto F como rotação depende do tipo de broca que você está utilizando. Bom, e agora nós já demos as informações principais, que é o quê? Profundidade, o avanço para o próximo, aproximação para o furo, quanto que ele vai aprofundar por passe, né, para quebrar o cavaco, e qual que é a velocidade. Então, se agora nós repetirmos as nossas coordenadas aqui agora, você vai somente trocando a coordenada e ele vai continuar fazendo o ciclo. Por exemplo, agora nós temos X de 80, por que 80? 20 mais 60 dá 80. Y de 40, ele faz um furo aqui. Agora, você só informa as próximas coordenadas dos próximos furos, que são iguais a esse. Por exemplo, que nós tivéssemos um furo a 100, X de 100, Y de 40, X de 140, Y de 0. Você só informa a coordenada e o ciclo já vai fazer a furação. Depois, se você vai chamar o ciclo de novo, não. O mesmo ciclo, você só informa a coordenada. Quando não tiver mais furos, você deve utilizar o G80 para cancelar o ciclo de furação. Então, a partir desse momento, não vai, qualquer coordenada que você vai colocar lá, ele vai apenas se deslocar no eixo X e no eixo Y. Ele não vai fazer perfuração mais, tá ok? Então, muita atenção com isso. Tem que cancelar o ciclo após não ter mais coordenadas. Outra forma que nós temos é utilizando o K. Como que é o K? O K é a quantidade de vezes que vai se repetir. Então você informa uma coordenada de deslocamento. Imaginamos que você tem 100 furos de 20 em 20 milímetros. Você vai colocar aí G91, porque em relação à referência, onde ele parou, 60 milímetros, por exemplo, aqui. K1, porque só se repete uma vez, tá ok? K é a quantidade de vezes que repete.
Então você faz o primeiro furo e depois você informa a quantidade de vezes que se repete e a distância de um furo para o outro. X de 60, Y0. Então ele movimenta 60 milímetros, faz a furação. Movimenta 60 milímetros, faz a furação. A quantidade de vezes que você mandar ele repetir. Por exemplo, que você tem aí 10 colunas e tem ali 10 linhas ali. Por exemplo, 10 colunas, né, no eixo Y, 10 furos e 10 furos no eixo Y e 10 no eixo X. Então 10 assim, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então você informa a primeira coordenada ali, chama um ciclo. Depois você vai, por exemplo, colocando novamente. X, por exemplo, G91, Y de 60, K 10. Assim sucessivamente. Então você pode criar esse ciclo aqui para fazer, por exemplo, uma peça que tem 1000 furos, que acontece isso. Você utiliza o ciclo, vai facilitar totalmente a sua vida. Então você tem as duas opções, informando as coordenadas do furo individualmente ou o deslocamento entre elas, principalmente se o deslocamento for o mesmo, que aí facilita mais ainda, que geralmente é o que acontece nos furos. Tá ok? G80 cancela. Independente da forma que você vai utilizar, você sempre tem que cancelar o ciclo de furação. G53, o ciclo já cancelado agora. Você podia colocar aqui também o G90, G0, Z de 100 positivo. E depois G53, que é retorno à referência, no caso, em relação à referência, G0, Z0. Então vai retornar ao Z0 e H0, sem compensação do comprimento da ferramenta. M30 encerra o programa. Olha que facilidade que o ciclo vai proporcionar para nós. Por isso, hoje o vídeo de hoje chama função que facilita a programação. Além do G73, existem outros ciclos, por exemplo, ciclo de rosqueamento, ciclo de mandrilhamento, tudo isso aí para facilitar na hora da usinagem, principalmente relacionado a furo e a rosqueamento, tá ok? Não existe muitos ciclos fixos no centro de usinagem, normalmente. Né? Você tem aí, por exemplo, o Manual Guide no Fanuc, tem, eu não vou me lembrar o nome do Siemens aqui, agora eu não esqueci, mas o Siemens também tem uma versão para facilitar a programação com formas assim pré-definidas ali, por exemplo, oblongo, peças assim quadradas para fazer cavidade. Então, e você vai fazendo alterações. Mas nós também temos outras funções que é chamado de macro ou programação parametrizada. Então, quanto mais nós sabermos, mais facilita a nossa programação e faz de nós profissional melhor. Bom, pessoal, então é bem simples, né? É simples, mas nós temos que decorar. O bom programador, ele não é obrigado a decorar tudo, mas ele pelo menos tem que saber onde consultar o material. Então você tem que ter no mínimo uma colinha aí para você trabalhar no dia a dia, tá ok? Então, a parte teórica encerra por aqui e vamos para a parte prática agora, tá ok? No simulador, na Jing SSCNC, ok? Obrigado.